Olá, gente, bom dia, tudo bem? Já se vão talvez mais ou menos do que 2 semanas desde o último vídeo que eu postei sobre o fetichismo da mercadoria. Eu estava de viagem a fazer palestras na Universidade Estadual do Ceará e um colóquio com alguns colegas que também trabalham com a teoria marxista, e só voltei há 5 dias atrás. Desde lá que eu venho pensando em postar o vídeo seguinte, uma nova série que nós vamos abrir a partir de agora, que vai ser Dinheiro e Moeda em Marx, que eu não mais se refere aos capítulos, para vocês terem uma ideia logo de antemão, aos capítulos 2 e 3 do livro 1 de O Capital. Eu vou chamar de Dinheiro e Moeda, porque é a exposição do dinheiro e moeda que o Marx faz nesses 2 primeiros capítulos, já que ele expôs no primeiro capítulo determinações da categoria mercadoria. Muito bem, este vídeo sobre o fetichismo da mercadoria teve uma grande aceitação no público, o que, de certa forma, me deixa de veras apreensivo. Apreensivo em que sentido? No sentido de que a responsabilidade de corresponder às expectativas que foram geradas no último vídeo, eu temo não poder, às vezes, corresponder a tais expectativas, mesmo porque o Capital, me desculpem, mas eu acho que o Capital é um livro de difícil leitura, embora não seja impossível acompanhar Marx, entender Marx, mas requer uma leitura extremamente cuidadosa, com muita paciência, Eu acho que, de uma certa forma, sem o exagero do Lênin, que diz que 50 anos depois ninguém tinha entendido o Capital, talvez só ele, porque ninguém tinha entendido ainda a lógica hegeliana, e sem a lógica hegeliana não se lê o Capital, diria Lênin, então ninguém até então tinha entendido Marx, mas eu acho que, independentemente da posição do Lênin, a gente pode acompanhar Marx sabendo que se trata de um texto que não é um texto de fácil leitura. É um texto que exige do leitor, como já falei por diversas vezes, um cuidado rigoroso em acompanhar como ele expõe a arquitetura categorial do Capital ao longo dos 3 primeiros livros. Ele parte, como já antecipei anteriormente, da categoria mais simples, que é a mercadoria, como valor de uso e valor de troca, e da mercadoria chega ao dinheiro, e do dinheiro, ele vai chegar ao capital, e por aí afora vai se derivando uma categoria uma da outra. Ou seja, a exposição das categorias obedece uma lógica, uma ordem lógico necessária, que deve corresponder, como Marx diz no texto de 59, a uma hierarquia tal, que representa o lugar que cada uma dessas categorias ocupa no interior da sociedade burguesa. Daí a dificuldade maior em acompanhar Marx. Mas nós vamos entrar agora numa nova etapa. Já expusemos o primeiro capítulo sobre a mercadoria, suas determinações, foram analisadas em 4 sessões, como está distribuído o capítulo 1, e agora nós vamos entrar na exposição do dinheiro e o capital, exposição essa que ocupa os capítulos 2 e 3 do livro 1 de O Capital. Muito bem, sabendo disso, tendo posto isso, nós vimos que vamos repetir de uma forma diferente, que nas últimas aulas sobre a mercadoria, nos deparamos com 2 questões centrais.
Uma delas foi a Gênese do Dinheiro, que é a seção 3 do capítulo 1, né? Desde essa sua gênese, que vai desde a sua forma simples de valor até a sua forma equivalente geral, o dinheiro, e a outra questão, que é a questão do fetichismo da mercadoria. Nesta última questão, nós mostramos que para Marx o fetichismo da mercadoria se desenvolve e ganha expressão no dinheiro, né? Mas não tínhamos ainda apresentado o desenvolvimento propriamente dito do dinheiro, né? Isto é, como uma mercadoria particular, o ouro assume essa posição de equivalente geral. O que nós fizemos, né? O que nós mostramos, que o que Marx faz na seção 3, tão somente, né, como ele apresenta a gênese do dinheiro, que é um processo muito diferente do processo lógico histórico do qual nasce o dinheiro. Ora, isso só pode ser apresentado agora que nós chegamos ao capítulo 2 do livro 1 de O Capital, que Marx intitula de O Processo de Troca. Mas vocês poderiam me perguntar o seguinte: em que a gênese do dinheiro, Teixeira, se distingue do que podemos chamar de desenvolvimento lógico histórico do dinheiro? Para responder a essa questão, vamos nos recorrer a Rui Fausto, o seu livrinho Marx, Lógica e Ciência, né, da editora Boitempo, da editora brasiliense, 1982, tomo 1, aonde ele diz o seguinte, né, que a gênese do dinheiro é a pré-história, no caso, pré-história lógica. Desenvolvimento é a história, no caso, história lógica. Claro que é a história lógica, vai expor a lógica da história e não a gênese de como nasceu o dinheiro. É a apresentação de um objeto logicamente e historicamente determinado. Quando o objeto está historicamente determinado, ele já está amadurecido e pronto para ser captado, né, a sua lógica interna. A primeira, que é a gênese do dinheiro, designa um processo anterior ao nascimento do ser. No caso, o ser aqui, o dinheiro. A última, o desenvolvimento da história lógica, um processo posterior a esse nascimento, que é o que nós vamos ver agora no capítulo 2 de O Capital, o processo de troca. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, né, esse processo de troca, né, no qual, a partir de sua apresentação, Marx, digamos assim, Marx agrega novas determinações à categoria dinheiro, porque da forma como ela sai lá da seção 3 do livro 1, ela ainda é muito vaga, ela é ainda muito geral, ela ainda é muito pobre, né? E a exposição, né, das categorias, uma exposição em que as categorias vão passando por um processo de engravidamento, digamos assim, em que as determinações vão sendo acrescentadas e o objeto vai sendo enriquecido e tornado mais concreto, né, e mais próximo à realidade, né? Então, no capítulo 2, Marx trata deste processo, mas ele começa falando de algo que é muito interessante. O primeiro parágrafo do capítulo 2, Marx mostra que as pessoas aqui
aqui que eu estou dizendo é no O Capital, as pessoas, seja José, Antônio, Pedro, um capitalista, seja ele um industrial, um comerciante ou qualquer outro, um assalariado, um padre, etc., todas essas pessoas são personificações de relações econômicas. Ou seja, o Marx está dizendo com isso que as pessoas são aquilo, né, que as coisas determinam o que elas são, né? Por exemplo, eu digo, Teixeira é professor. Então é o predicado que determina o sujeito Teixeira, né? Engraçado, o predicado que determina o sujeito Teixeira, né? É como se não tivesse sujeito, né? Porque o sujeito que é determinado pelo predicado não é sujeito, né? José é trabalhador assalariado da indústria X, né? Beltrano é um capitalista industrial no ramo de produção de sapatos. Então as pessoas são personificação dessas relações econômicas, são os predicados, as coisas que dizem o que, né, são as pessoas. E isso, né, é o que nós vimos na última aula, né? E como nós dizíamos na última aula, que o dinheiro é o desenvolvimento lógico do fetichismo da mercadoria, né? O Marx, no texto de 44, os manuscritos econômico-filosóficos, é um texto bastante polêmico, não vamos entrar na questão da polêmica desse texto, né? Mas aí, nos últimos parágrafos, citando Shakespeare, o Marx diz que para ele, para esse grande teatrólogo, o dinheiro é a divindade visível, a transmutação de todas as propriedades humanas e naturais no seu contrário, a confusão de todas as propriedades humanas e naturais no seu contrário, a confusão de todas as propriedades humanas, a inversão universal de todas as coisas. Ele confraterniza o dinheiro em possibilidades. Segundo, é a prostituta universal, a proxeneta, isto é, a alcoviteira, né? Universal dos homens e dos povos. A inversão e a confusão de todas as qualidades humanas e naturais, a confraternização das impossibilidades, a força divina do dinheiro repousa em sua essência. Então, são as coisas que determinam o que o homem é. E por isso, a frase de Marx que abre o capítulo 2 de O Capital. As pessoas aqui são tratadas como personificação de relações econômicas, né? Para você ter uma ideia desta inversão, de que são as coisas que determinam o que as pessoas são, né? É o predicado que determina o sujeito, a sociedade que Marx tem em mente, a possibilidade como possibilidade real, é uma sociedade em que ele diz no último parágrafo do manuscrito de 1844, que é o manuscrito econômico-filosófico, que nem o consumo das traças ele deixou como fez com a ideologia alemã, né? Foi um texto que ele escreveu e deve ter jogado na cesta do lixo e depois foi encontrado e se tornou, a partir de algumas correntes do marxismo, um dos textos que, para muitos, tudo que o Marx teria que disse posteriormente já estava dito no texto de 1844, coisa com a qual eu discordo totalmente. Mas deixa para lá, né? Então, no último parágrafo deste texto, Marx diz o seguinte: pressupondo o homem enquanto homem e seu comportamento com o mundo enquanto um comportamento humano,
Tu só podes trocar amor por amor, confiança por confiança e etc. Se tu quiseres fruir da arte, tens de ser uma pessoa artisticamente cultivada ou educada para tanto, né? Se queres exercer influência sobre os outros seres humanos, tu tens de ser um ser humano que atue efetivamente sobre os outros de modo estimulante e encorajador. Cada uma de tuas relações com o homem, com a natureza, tem de ser uma externação determinada de tua vida individual, efetiva, correspondente ao objeto da tua vontade. Se tu amas, sem despertar amor recíproco, isto é, se teu amor, enquanto amor, não produz o amor recíproco, se mediante sua externação de vida como homem amante não te tornas homem amante, então teu amor é impotente, é uma infelicidade. Um mundo onde confiança seja trocada por confiança, reciprocidade por reciprocidade e amizade por amizade. Um mundo onde não são mais as coisas que dominam, em que as pessoas assumem a condição de sujeito de si própria. Elas não são mais ditas a partir o que são a partir dos seus predicados, né? Essa é a oposição direta, né, de uma sociedade onde o homem seja verdadeiramente homem, humano, à sociedade capitalista. Mas eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Nós vamos fazer o possível para ser breve na exposição desses capítulos, né? Vou apenas ler para que vocês tenham uma ideia de como Marx diz tudo isso que eu acabo de falar. Ele abre o capítulo, portanto, dizendo o seguinte: as mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se uma pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os donos das mercadorias, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e por isso não pode impor resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à violência. Em outras palavras, pode tomá-las à força. Marx cita o caso das prostitutas. Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadoria, seus guardiões de estabelecer relações umas com as outras como pessoa cuja vontade reside nessas coisas e agir de modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria, por meio da vontade comum de ambos. Então, os homens, os guardiões, têm que ser reciprocamente reconhecidos como proprietários, como pessoas juridicamente dotadas de vontade própria. Elas querem alienar de livre e espontânea vontade as suas mercadorias. A troca é um ato espontâneo e não é um ato forçado, violento. Então as pessoas são livres e, portanto, são formalmente iguais, já que todas são possuidoras de mercadoria. Portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. São livres, iguais e proprietários. Esse é o mundo aparencial da sociedade que nós vivemos, no caso, a sociedade capitalista. Essa relação jurídica, então a troca nada mais é do que uma relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, na qual se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica. Veja aqui que a propriedade privada, que é a mercado de produção proprietária de alguma coisa, que é a propriedade
é a base sobre a qual se edifica toda a concepção, toda a doutrina jurídica. Aqui as pessoas estabelecem umas para as outras apenas como representantes de mercadorias e, por conseguinte, como possuidores de mercadoria. Agora vem a frase que eu falei inicialmente, personificação de relações econômicas, que o Marx diz nos seguintes termos: na sequência de nossa exposição, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, veremos que as máscaras econômicas das pessoas não passam de personificação de relações econômicas e que as pessoas se defrontam umas com as outras como suporte dessas relações, fecha aspas, Marx, né? Primeiro parágrafo do capítulo 2. As pessoas são suporte de relações econômicas que ele não domina. No nosso próximo encontro, entrarei agora como o processo de troca, o seu desenvolvimento leva à consolidação da categoria dinheiro, tá? Mas isso fica para o próximo vídeo. Até lá então, e muito obrigado.